E aí, pessoal interessado na descrição matemática da realidade objetiva, hoje iremos analisar o fenômeno da reflexão total, esse belo fenômeno que proporcionou para nós essa bela foto da fibra óptica com a luz se propagando em seu interior, sendo refletida sucessivamente e provocando esse efeito bonito aí que nós temos. Se não me falha a memória, meu nome é Guilherme e vamos aí à aula de hoje. Bom, pessoal, para analisarmos o fenômeno da reflexão total, eu vou utilizar aqui esse simulador do PhET, tá? Onde que eu conto aqui com um laser e um diôptro plano. O que seria esse diôptro? Uma superfície que separa dois meios com diferentes índices de refração, certo? Então tá. Aqui no caso, né, onde está situado o meu laser, ele está no ar. O índice de refração do ar é 1. E aí eu tenho aqui no meio de baixo a água, índice de refração aqui 1,33. Então eu tenho aqui nesse caso que o raio de luz ele vai passar do meio menos refringente, o ar, para o meio mais refringente. Então nesse caso dá para perceber que o raio ele se aproxima da normal, ó. Tá vendo? Ou seja, se eu analisar em termos do ângulo aqui, ó, o ângulo de incidência é de 60 graus. O ângulo de refração aqui dá em torno de 40 graus por aí, certo? Não se esquecendo também, algo muito importante agora, que o fenômeno da refração não ocorre sozinho. Eu tenho em conjunto também o fenômeno da reflexão. Olha o raio refletido aqui, tá? Percebam também os ângulos idênticos do ângulo de incidência e do ângulo de reflexão. Então, nesse caso, quando a luz vai do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio refratado se aproxima da normal. Mas e se fosse o contrário? Vamos inverter os meios aqui. Vamos colocar o laser, por exemplo, no vidro, certo? Como se ele fosse para o ar. Então nós temos aqui um meio mais refringente, a luz saindo no meio mais refringente, indo para o menos. E aí, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, perceberam agora que o raio refratado, ou seja, que passa por outro meio, ele se afasta da normal? Então olha aqui, ó, eu tenho aqui um ângulo de incidência de 30 graus, claro, de reflexão é de 30 graus também. Opa, claro que eu tenho que colocar certinho aqui, tá? Mas ó, 30 graus ali. E aí você percebe que o ângulo de refração aqui embaixo, né, é mais ou menos ali, ó, 30, 40, já quase 50 graus, em torno de 48, 47 graus, ou seja, maior que o ângulo de incidência, tá? E se eu for afastando esse laser aqui de modo a aumentar o meu ângulo de incidência, o que vai acontecendo com o raio refratado? Ó, percebam? Ele se aproxima da superfície, até ele sair ali tangente à superfície, olha. Quando chega nesse caso aqui, ó, claro que tá difícil aqui eu conseguir achar esse ponto, ó, mas aqui já dá para perceber, ó. Quando chega nesse caso aqui, nós podemos falar que nós estamos no ângulo limite, tá? Que aqui no caso seria em torno ali, ó, vamos ver, mais ou menos de 40 graus, seria em torno de 40, ó, percebam? 41 graus, por aí, 42 graus, tá? Porque a partir desse ângulo aqui, se eu aumento o ângulo de incidência, eu não tenho mais a refração, ou seja, o raio de luz não passa para outro meio, no caso não passa do vidro para o ar, ele fica somente na reflexão. Então esse é o nosso fenômeno de reflexão total. Então agora a pergunta é, como que nós podemos determinar o ângulo limite para uma relação aí entre dois meios diferentes? Lembrando sempre que o raio de luz ele tem que partir do meio com maior índice de refração. Então esse esqueminha aqui ilustra isso daqui, tá? Ó, você tem um raio aqui, o raio incidente, ele parte aqui do meio 1, estão observando o raio incidente aqui, ó. Ele parte do meio 1 e tenta ir para o meio 2 aqui, ó. E aqui tá meio estranho aqui, mas dá para eu determinar aqui, falar, ó, que N1 é mais refringente do que o N2, certo? Então ele tenta ir do mais para o menos e por isso é possível a reflexão total, certo?
tá. Então percebam aqui que nessa ilustração ele já está na situação limite, porque o raio refratado ele está saindo rasante aqui a superfície entre esses dois meios, correto? Então como que a gente vai determinar essa relaçãozinha? A gente vai utilizar aqui a chamada lei de Snell. Lembram-se dela? Então vamos lá, ó. Lei de Snell, aqui ó, N1 vezes seno de θi é igual a N2 vezes seno de θr, o ângulo de refração. Pessoal, qual que seria que cada ângulo desse? Se vocês observarem, né? Poxa, o ângulo de incidência é o próprio ângulo limite, tá? Que tá como L. E o ângulo de refração? Ele tá aqui, ó. Quanto que ele vale? 90 graus. Então, θr é 90 graus nessa situação. Então, eu vou substituir isso aqui. Vamos colocar aqui na lei de Snell. Então, N1 vezes seno do ângulo limite, eu vou chamar ele de θL, é igual a N2 vezes seno de 90 graus. E aí, ó, seno de 90 graus, isso daqui vale 1, tá? Então, você vai ficar com a equação dessa maneira aqui. N1 vezes seno do θL é igual a N2. Isolando aqui, você vai chegar nisso daqui, ó. Seno do ângulo limite é igual a N2 dividido por N1. Lembrando-se sempre que é necessário essa relaçãozinha aqui, ó. O N1 ser maior que o N2, tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, a utilização dessa reflexão total se dá na fibra óptica. E é muito comum a abordagem disso nos exercícios, como esse exercício aqui da FUVEST. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma fibra óptica é um guia de luz flexível e transparente, cilíndrico, feito de sílica ou polímero, de diâmetro não muito maior que o de um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias com baixas perdas de intensidade. Por que isso é conveniente? Porque nós temos a luz se propagando na maior velocidade, numa velocidade altíssima, aí, próximo à velocidade absoluta de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, se eu associo essa luz a uma informação, então eu tenho essa informação viajando numa velocidade excelente. A fibra óptica é constituída de um núcleo, por onde a luz se propaga, e de um revestimento, como esquematizado na figura acima. Então percebam, né, que você tem aqui o núcleo e aqui seria o revestimento desse núcleo, certo? Então a luz, ó, como está ilustrado aqui, a luz ela vai se propagar no interior aí dessa fibra e ela vai se debater aqui dentro, ó. Ó como que ela se debate. Ela bate aqui, sofre a reflexão, bate ali na casca, tudo bem que eu fui um pouco além. Vamos apagar aqui, ó. Bate ali na casca e aí ela sofre uma outra reflexão e consequentemente aí ela é transmitida no interior dessa fibra, tá? Então tá. Continuando aqui, sendo o índice de refração do núcleo, então vamos aqui, ó. O núcleo é onde que a luz vai incidir, então seria o meu N1, correto? Vou colocar aqui, N1 igual a 1,6. E o do revestimento, que é o meio externo para onde a luz está tentando ir, seria o N2, é igual a 1,45. O menor valor do ângulo de incidência θ do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo é aproximadamente... Tananã. O que ele quer saber? Quem que é esse θ? É o ângulo limite, pessoal. Porque a partir do ângulo limite, com um valor de ângulo maior do que o ângulo limite, é que temos a reflexão e a luz aí não sai de dentro do feixe aí do interior da fibra, certo? Então nós vamos utilizar essa formulinha aqui, ó. Só aplicar nela, pessoal, ó. Então vamos substituir aí, ó. Seno desse ângulo limite é igual a N2, que é 1,45, sempre o menor em cima. O maior embaixo, que seria o N1, 1,6. Então você vai chegar aqui, seno de θL, né, do ângulo limite, é aproximadamente aqui, ó, 0,5
0,91. E aí ele é caridoso com você, ele te dá uma tabelinha. Qual o ângulo cujo seno vale 0,91? E aí tá aqui, ó. Conseguiram observar, ó? Olha aqui. É o ângulo de 65 graus. Portanto, o ângulo limite é igual a 65 graus. Resposta E de elefante. Isso aí, moçadinha. Por hoje é só. Um abraço.